Mais um episódio então do Gospel Indim. Curta, compartilhe, comenta aqui embaixo o que você achou, o que mais moveu o seu coração e não perca os próximos episódios. Segue as nossas redes sociais também, as redes sociais dos nossos parceiros, da Seven, que libera esse espaço maravilhoso para a gente poder treinar e gravar, também de todos os nossos parceiros que estão com a gente nesse e nos próximos episódios, a Colora, a MR2 Seguros, entre outros parceiros que estão surgindo e até o próximo episódio. É isso? É isso. Obrigado a vocês. Valeu. Obrigado, irmão. Conte sempre comigo. Valeu. Valeu. Hein, você treina o que hoje? Ou você não é de academia? Eu malho, parece não. Ah, é? Mas eu Não, malho, você irmão. tá doido? Se tem alguém aqui que parece que malha, é você. Eu malho, mas eu machuquei o joelho, cara. Nossa, aí É. eu sou da corrida, né? É Quem por é isso que que eu é corredor? perguntei, pô. Não, mas tem que Aqui, malhar Vitinho, pra correr, ué. Vitinho gosta. Pra correr tem que malhar. Você gosta Já, de meia treino híbrido? maratona, Já. Você faz tipo treino híbrido? Faço também. Qual é a onda do treino híbrido? De malhar e De correr? Você corre quantos quilômetros? O que você faz na academia pra manter essa corrida? Cara, então, quando eu corria era pra meia maratona, né? Aham. Então, mas depois foi para 10, depois foi para, 10, depois para meia maratona. Mas eu gosto é de malhar para fortalecer para correr. Porque a malhar você precisa de malhar, cara, não tem jeito. Tem que malhar, se você fizer atividade física aeróbica e não malhar, você se lesiona. Até malhando você se lesiona. Né? E eu gosto dessas corridas, cara, de correr é bom demais, você se conecta. A minha transformação, ela também tem a ver com a corrida. Né? Por quê? Porque eu vivia num processo, cara, né, a minha história com a minha esposa, ela tem a ver com a minha história do meu processo longo de conversão, que foi longo. Foi longo o processo de conversão? Foi. Você não nasceu cristão, não? Não, eu nasci num lar, quer dizer, né, nasci num lar meio católico, meio espírita. E aí, com 20 anos, eu conheço minha esposa e a gente... Você tá com quantos anos agora? 45, fazer 46 agora. Novão, né, velho? Eu conheço a minha namorada, então namorada, atual esposa, e aí eu começo a frequentar uma igreja presbiteriana, né, uma igreja evangélica com ela, e fico seguindo aquele fluxo, né, sentado no banco e... Vai dia de domingo. No dia de domingo, fiz tudo, conheci, ouvi a palavra, conhecia tudo. Conhecia, ouvia tudo, fazia todos os cursos, ia em todos os eventos, ia tudo, participava de tudo. Cheguei até a tocar em ministério de louvor e tudo mais. Ah, você tá brincando? Você toca o quê? Percussão. É mesmo? É. E aí era aquela coisa, né? Eu tocava pagode. No final de semana, eu chegava no domingo e tocava na igreja. É mesmo? Era. Eu tinha essa permissividade. Mas isso foi levando, né? E tal, e eu fiquei sempre muito morno. Até que várias tempestades na vida surgiram. E mesmo assim, eu entendi que faltava alguma coisa, mas não sabia o que era. E a coisa mais doida pra mim foi isso, a minha transformação. Faltavam várias coisas na minha vida e eu não conseguia entender o que era. Eram vários processos, isso resultou algo até na minha casa, assim, no meu casamento, no profissional, às vezes umas instabilidades que eu não conseguia entender. E aí, cara, foi meu processo. E meu processo, ele passou por isso. Ele passou comigo vivendo o processo do câncer do meu pai. E aí, no câncer do meu pai, eu me afundei na corrida, entre aspas, né? Eu parti para a corrida, porque eu sempre fui de atividade física, sempre fiz muito esporte. Mas a corrida foi quando eu ficava sozinho. E aí eu paro de ouvir música secular e só começo a ouvir louvor. Olha que doido. O meu pai, ele faleceu. Seu pai ainda é vivo? Não, faleceu. Faleceu. 2020. O meu pai, ele faleceu, ele passou 1 ano na UTI. Eu me conectava muito com a luta, cara. Eu Fazia também kickbox na eu época. Também. Meu irmão, era o momento que eu Sou faixa botava pra marrom de fora. kickbox. É mesmo, cara? Sou. Caraca, que maneiro. Também fez parte desse processo. Mas a corrida foi quando eu me conectei. Foi quando eu começava a ouvir louvor e aí eu derramava aquela coisa toda, bom demais. sozinho ali. Meu Deus. Aquela coisa, e eu fui no processo. E aí, esse processo do meu pai, com corrida, e o ambiente do meu trabalho que hoje eu faço, que é integridade, falar sobre estar em conformidade, isso minha cabeça deu um bug. Eu falei, gente, e aí foi que é o compliance, né? Estar em conformidade. E aí foi quando eu entendi, gente, aquele processo todo, eu falei, quem é a pessoa mais íntegra da história? Jesus. E aí foi quando aquilo ali foi
despertar. Um despertar. O Espírito Santo veio, te conduziu para esse pensamento. Aí com meu pai, com essas coisas todas, vários questionamentos que entravam na minha cabeça. E o esporte, né? A atividade física, eu me conectando, que é um momento que eu me conecto também, que eu fico lá ouvindo louvor. E aí foi o meu processo mesmo, minha transformação verdadeira surgiu disso. Isso vem com quantos anos? Isso é recente, cara. Eu fiquei 23 anos em banco de igreja. Não, peraí. Esse processo tem 3 anos? Tem 3 anos. Que isso, Falcão? 3 anos. Sério? Você tem essa maturidade toda? Tem 3 anos. A maturidade espiritual Sim, e tudo sim, mais? Mas pô. é porque eu vivia, eu me alimentava, eu sempre estudei, sempre li. Mas eu era um grande questionador. Caraca, cara. Eu falo, Tomei um cara, tapa agora. Eu era até o mesmo zombador, cara. Eu zombava. Eu falava, dos dons, eu zombava dos dons espirituais, assim. Eu era um... Veio parar na Assembleia de Deus. É, Assembleia de Deus. Como foi isso aí? Você veio parar na fonte? Cara, como é que eu parei na fonte, né? Eu vinha de uma igreja super tradicional, né? E aí o fato de ser dessa igreja super tradicional, eu acabei criando ali uns preconceitos, né? Uma resistência. E nisso, mas assim, sempre banco, nunca movimentava para pro principal ali, né? Pro interesse maior ali, que era a minha conversão genuína. Tudo que eu via, tudo de dons espirituais, eu tinha um preconceito. Eu tinha resistência, eu não conseguia, criticava, era um grande crítico. E o que aconteceu? Quando esse processo todo lá, do meu pai, da minha transformação, de atividade física, eu comecei a ganhar pódio de corrida dentro da minha categoria, cara, e tal. E chegou um ponto que faltava algo. E aí foi o meu processo de mudança para o condomínio fechado de casa. Uhum. E neste condomínio, que foi um direcionamento de Deus, porque na época da pandemia a gente entendeu que a gente precisava ir morar numa casa. Uhum. E aí nós fomos tentando localizar, acabamos indo para esse condomínio de casa. E aí nesse condomínio de casas nós começamos a nos conectar com pessoas que tinham um movimento muito grande de estarem conectados, estarem juntos e vivendo igreja. E nesse momento eu reencontro com uma pessoa que eu já conhecia desde 2013, que eu já tinha participado de célula de homens, que é o pastor Ross. Olha! Né? E aí ele é meu vizinho de rua, né? E aí ele começa a me inserir em tudo. E aí eu vou... É aquela célula da garagem lá que vocês faziam, você participava? Não tinha um negócio assim, garagem? Era em outra igreja, né, que ele tinha uma... E a garagem é agora. Garagem agora. Garagem agora, é atual. Não, ainda não existia isso. Uhum. Foi logo quando a gente mudou. E aí eu me conecto com ele, né? Me reconecto com ele. E aí ele me introduz novamente na caminhada ali, que ele já havia tentado em 2013, 2014. E aí quando vai agora, né? Ele me insere e opa, é esse aqui que eu tava precisando. Isso tudo indo morar nesse condomínio. Qual foi o momento, você teve algum momento que você, cara, eu abro mão desse questionamento aqui, vou mergulhar nessa nova etapa, dessas manifestações, vou aceitar isso, viver isso. Teve algum momento que você abriu mão desse questionamento? Você, cara, então, aqui é pra rasgar, né? Lógico, pô, pra falar de tudo, né? De tudo, então, lógico. Então, o momento foi na montanha. Porque a palavra quando eu aceitei, né? O Rossi já me convidava, o pastor Rossi já me convidava. Quando eu aceitei o convite de ir, a palavra que eu e minha esposa recebemos foi quebrar preconceitos. Né? Quebrar preconceitos. Nós recebemos de momentos distintos. Ela recebeu enquanto estava aqui e eu, durante a caminhada, nos questionamentos que eu me fazia. E de diversos preconceitos que eu tinha, a questão dos dons das igrejas, né? Pentecostais, avivados aí, eu tinha essas questões de preconceito. E aí, quando eu chego na montanha, um momento lá que acontece na montanha, eu gostava demais de louvores, eu acabo não ouvindo louvor. Eu não consigo ouvir música, né? Tem vários momentos que eu consigo ouvir música. E aí, quando uma determinado ali pastor fala, eu começo a falar e eu não conseguia ouvir muitas pregações, eu conseguia me conectar com as músicas, os louvores. E aí, quando esse determinado pastor fala,
as escamas saem dos olhos, o tampão do ouvido Que sai. isso, cara. E aí eu começo a entender, aí eu caio em prantos. E aí eu começo a entender que o meu processo é esse. E aí é o processo, e o pastor considerando. Então, quando eu comecei a ouvi-lo, eu, né, até falei isso com ele, nós conversamos com ele, né, eles foram em casa, a gente conversou. E aí o processo foi só, nós tínhamos, não era nada pessoal com ele, era algo que nós tínhamos. E aí, como ele representava, ele disse, quero pedir perdão por isso, que só de nós pensarmos já estávamos pecando. Então, e aí esse processo, e aí eu já entro de cabeça, né? E essa maturidade que vocês falam, né, que falaram aqui agora, que eu tenho escutado e tal, isso é um pouco muito do que eu era de questionador, né? Eu sempre fui um cara que sempre li muito, sempre me questionei. Então eu li, estudava muitas vezes para poder questionar. Dizem que as melhores respostas estão nas perguntas que a gente faz. É isso aí. Esse lado de se questionar e questionar tudo ao redor, cara, é o que diz realmente aonde você vai atingir um grau de consciência maior do que você tem, cara. Não é? Tem muita gente que quer resposta. Tá fazendo errado, cara. Você tem que fazer as perguntas certas e não encontrar as respostas exatas. Tá nas perguntas, cara. E tem um fato curioso ali nessa que vocês perguntaram no meu processo, que é muito importante. Tá? É onde nós estamos e com quem nós nos sentamos. Ah, isso muda tudo. E isso é transformador, porque... Falcão, isso muda tudo, cara. Porque Meu eu Deus. vivia em determinados locais que eu não era confrontado, né? Então, você ouvia falar algumas coisas que muitas vezes não eram legais e tal, e você estava lá. A partir do momento que você está ali, você está vivendo tudo aquilo ali, né? Mesmo que você não coadune, não concorde e tal, você está vivendo. Agora, a partir do momento que você está num lugar que o pensamento é diferente, converge para o que Deus quer de propósito. Quando você está em mesas que pensam da mesma forma que você, entendem qual é o processo, o chamado de cada um, cara, tudo fica mais claro, né, cara? E aí, esse meu processo foi curioso por isso, porque eu tenho 26 anos, praticamente, 25 ou quase 26, né, que eu caminho em igreja, que eu estou me alimentando. Só que eu vivi quase 23 anos, cara, sendo carregado, usando bengala. Agora, olha só, imagina o tanto de gente que tem ainda hoje em várias igrejas que estavam na mesma situação que ele. Verdade. Aquele crente esquenta-banco. Verdade. Sim, E esses são os piores, né? Também acho. O morno é o pior, né, cara? Quando você tem um morno ali... Como é que você chegou na profissão que você tem hoje? A gente pode falar que você é delegado, né? Pode. Como é que você chegou? E o que você faz dentro da instituição? Hoje eu sou delegado de polícia, mas estou subsecretário de Estado de Integridade em uma outra secretaria, Secretaria de Controle e Transparência. Eu na faculdade, né, meus pais, eles eram um da Vale, do Rio Doce, outro do SESI, a minha mãe do SESI. E aí escolhi fazer Direito. E minha mãe falava, meu filho, você tem que fazer graduação física, você gosta muito de esporte e tal. Aí eu falei, não, vou fazer Direito. Minha irmã tinha feito Direito, falei, não quero fazer Direito, quero ser doutor, né? Uhum. Eu quero ser doutor. Tá doido? Mas, assim, eu não sabia que o caminho seria mais longo, né? Mais árduo. Aí eu acabei indo para São Paulo, fiquei 2 anos lá morando, fazendo um curso na época, 2004, 2005. E aí, quando eu volto, eu começo a trabalhar em órgãos públicos, né? Prestando concurso, né? Passando em alguns concursos. Foi concurseiro? Concurseiro. E aí eu passei alguns concursos, até que eu passei no concurso de delegado. E aí eu já entro, tomo posse lá na Homicídios. Meu Deus! Na Homicídios do município de Serra. Uhum. Na Serra ainda? Na Serra. Ô, Jesus! Forte. Experiência boa. Boa, tempo rapaz. Bom. E aí depois eu tive recente uma experiência na narcóticos também. Sempre atuei em especializado, mas... Ainda bem que eu não passei na tua mão. Ainda bem que eu converti antes, hein? Graças verdade. a Deus. Glória a Jesus. Já passou, meu irmão. Jesus já me perdoou. Isso prescreveu já. Mas e aí eu fui convidado para atuar numa unidade que é de combate às organizações criminosas e corrupção. E lá eu fico por praticamente 7 anos.
E aí, nesse local, eu começo a conhecer, me especializar em crimes contra lavagem, de lavagem de dinheiro, né? Olha como a gente estava falando disso no início. Antes de você chegar, a gente estava falando justamente sobre lavagem de dinheiro. Isso aí. E eu me especializo nisso. Eu trouxe um conhecimento lá de Brasília, que foi o Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro, e me especializei muito nessa temática. E aí, até que eu recebo o convite de um secretário para atuar nessa secretaria atual, Secretaria de Controle e Transparência, o Edmar Camato. E aí ele me convida e eu começo a atuar nessa subsecretaria como subsecretário. E lá estou há 5 anos. 5 anos que eu estou lá como subsecretário nessa pasta que também combate a corrupção, pune empresas que praticam fraudes, né, de licitações e contratos. E também falo de algo que é o que hoje nos move, né? Move na fonte, que é falar sobre integridade, sobre prevenção. Sobre excelência. Sobre excelência e que é o que está muito próximo do que hoje a gente vive, né? Que é falar de integridade mesmo, falar de Jesus, né? E isso se conecta muito hoje em dia. O que eu faço se conecta muito com o que eu tenho falado aí, né? É legal você falar isso porque tem muita gente que tem preconceito com a igreja evangélica. Eu tinha preconceito com a igreja evangélica. Porque a gente sempre acha que a igreja evangélica está roubando, né, da população. E você falar isso dentro de uma instituição que a gente está, querendo ou não, é uma instituição religiosa, fonte de vida, né, eu acho que isso também endossa o grau de seriedade do lugar que a gente está. Porque, cara, eu percebi isso com muita facilidade lá dentro. O quão eles são íntegros em relação a isso, cara. O quanto que eles prestam conta em relação a isso. Para você deve ser um lugar onde você realmente se sentiu à vontade, porque senão você viveria na dualidade. Na dúvida, né? Mas assim, lá você vê os frutos, né, cara? Você vê o trabalho de missões que é realizado, tantas coisas, né? Tantos projetos que a igreja desenvolve, executa com excelência, né? Com a qualidade do nível que é. E isso é muito bom, né? Isso é muito gratificante. E nós, como cristãos, temos que fazer a nossa parte, né? Nós temos um compromisso, esse compromisso ele é honrado por cada um de nós e a gente faz a nossa parte. Eu fiz uma pergunta para ele no início, que era o seguinte. Estão investigando, por exemplo, a Virgínia, a influenciadora, por lavagem de dinheiro do PCC. Tá certo? Supostamente, vamos dizer que ela é culpada disso. Qual a diferença de uma pessoa assim para um cristão que não paga imposto? Ou que, no seu caso, por exemplo, usa de uma licitação de maneira errada? Nenhuma. Nenhuma, né? Nenhuma. Diferença nula. Aos olhos ali da Bíblia, né? Diferença zero, né? Agora, no caso do direito, aí nós temos que avaliar cada fato ocorrido, né? Uhum. Tem os crimes tributários, eles têm uma característica, né? Outros crimes com violência contra a grave ameaça possuem outras características. No caso ali que envolvido com crimes, organizações criminosas, que agora é tido como terroristas, né? Ela tem outro tipo de graduação, então os crimes se tornam mais graves. Na lei dos homens há uma diferença de tipificação, muitas vezes. Agora, na lei dos homens, se você estiver perguntando na lei de Deus, diferença não há nenhuma. Olha só, já deu pra perceber que a gente acredita que treinar muda a vida, né? Mas em contrapartida, a gente sabe que a vida não avisa quando ela vai mudar. É por isso que nós temos a nossa parceira MR2 Seguros, que oferece o que você precisa para você não ficar na mão em nenhuma intercorrência. Eles comparam as melhores seguradoras do Brasil. A MR2 trabalha com as melhores seguradoras do Brasil para fazer o melhor orçamento, encontrar o melhor preço e aquilo que se encaixa melhor com a sua realidade hoje. Seguro de carro, seguro de vida, seguro residencial, o que você precisar. É só você entrar nesse QR Code aqui embaixo, entrar em contato e fazer o seu orçamento. É seguro, rápido, gratuito e você vai descobrir que a MR2 tem o melhor para você ficar mais seguro e mais tranquilo. Agora vamos voltar pro cast. Como que você insere o reino de Deus dentro do seu trabalho, dentro do que você faz? Como que você consegue inserir, além de postura, ok? Você é um delegado, a gente vai entender que você tem uma postura que a gente não questiona, ok? Principalmente te conhecendo. Mas como que você transborda nas pessoas
o que Deus faz na sua vida? Assim, aí eu tenho essa figura dupla ali, né? O delegado de polícia e o subsecretário de integridade. Como delegado de polícia, deixa eu voltar, vou falar como subsecretário, que é uma pauta mais administrativa. Eu consigo, primeiro, pelo exemplo, pelas responsabilidades, pela fala, forma de tratar as pessoas. Testemunho. Eu tenho o hábito de não atender ninguém sozinho. Eu não atendo partes sozinhos, eu não atendo mulher sozinho. Eu adoto posturas que as pessoas sabem. Então, a minha equipe, por exemplo, sabe que se chegar alguma mulher para ser atendida, seja ela de outro servidor de outro local ou não, alguém vai entrar na sala, em especial uma mulher da minha equipe, porque eu não vou atender sozinho. Então, e tudo isso é visto pela equipe. Então, e eu tenho ministrado oficinas, aulas, falando sobre essas boas práticas a respeito da integridade. Você viaja bastante fazendo isso? Viajo bastante falando sobre esses métodos de integridade. Mas é o que eu falei no início, tudo isso é conectado. Então, quando eu entendi, gente, eu estou falando sobre integridade, sobre boas práticas, eu preciso ser essa pessoa, esse exemplo, eu preciso buscar. Liderar pelo exemplo. Eu preciso buscar isso cada vez mais. Lógico. Então, esse é um ponto. E como delegado, nós partimos do pressuposto que nós estamos lidando a todo momento com criminosos, com pessoas que estão infringindo a lei. Então, você tem que ter uma postura diferente, mas nunca desrespeitosa. Nunca desrespeitosa. Nunca uma postura em que você vai desrespeitar, seja o preso, seja os advogados, seja as partes. Óbvio, você não vai deixar se desrespeitar, mas você precisa manter sempre uma postura ética, seja em qual profissão for. Então, eu sempre consegui navegar muito bem nesse cenário e mostrar para as pessoas que estavam ao meu redor. Então, assim, eu louvo muito a Deus, porque por onde eu passei, cara, eu consegui deixar um pouco dessa essência, desse legado. Desse legado, dessa essência de que Deus fez, ao longo dos anos aí na minha vida. Óbvio, eu estou falando para vocês de longos anos que eu fiquei no banco e a partir do momento que eu entendi meu verdadeiro chamado, meu propósito, eu comecei a sair, mas sempre adotei, posturas, essas condutas de respeitar sempre o espaço dos outros, de respeitar sempre as pessoas. Você está falando nesse período, quando ele entrou, e aí eu quero honrar a vida dele aqui, quando ele tomou 6 meses, você falou, né? 6 meses. 2 meses de adaptação, mas 6 meses ativamente ali. Eu, por ser experiente, eu fui conversar com ele. De vida, eu tô falando, experiente de vida. Sim. Eu fui conversar com ele, como eu sou gestor já há muitos anos, eu fui conversar com ele. Foi mesmo. E eu falei com ele, cara, algumas coisas, e ele poderia, se fosse soberbo, alguma coisa, falar, ou me dar uma patada, ou simplesmente ignorar. Ele não, ele me ouviu, ele falou, não, realmente você tem razão. Numa próxima situação eu vou rever como fazer isso. E ele foi. Então, assim, e realmente isso em local. E aí, voltando para o que você queria falar, que em um período curto de tempo, nós demos um salto. Vou voltar porque eu falei sobre mesas e locais. Quando você está em mesas, em locais que Deus te quer lá, que você está vendo ali o mover de Deus na vida das pessoas, as coisas fluem. E aí, Deus tem pressa. Deus, ele quer que nós o conhecemos, que nós avancemos no reino. E aí, quando se entende isso, esse período, mas nossa, você tem, igual vocês disseram ali, igual ele se alimentou, e você tem essa maturidade. Por quê? Porque esse período, cara, Deus tem pressa. Então, assim, quando você entende, você corre, busca mais, vai atrás e luta por entender o que Deus quer de você e vai buscando, chora no secreto e vai... Você falou o ponto ideal. Eu acho que toda liderança, cara, ela tem uma busca no secreto que ninguém vai ter ideia do que é. Cada liderança, cara, se não tiver aquela busca no secreto, porque é muito fácil você ser visto como espiritual aos olhos do povo. O negócio é você ser visto como
com relacionamento perante a Deus. Sim. Olha só, sei que a conversa está muito boa. A gente precisa entregar o local, entregar o programa. Já bateu o nosso horário. Mas o bom de uma conversa assim é que a gente sabe que não vai ficar em um programa só. É bom. Isso aí a gente vai convidar outras vezes Tamo para junto. conversar. Ele nem treinou, né? Aí, ó. Ele nem Voltar pra trouxe o- malhar. Hein? E eu cobrei ele, falando, não vai fazer igual o Fabão, não. Tá? O Fabão fingiu que treinou. Fazer o... Aí faz o Aí, ó, pronto, aí, ó. Pega só esse take aqui, por favor. Isso. mesmo peso do PJ. Olha lá, hein, ó, tá vendo? Ó, tá leve, cara. Tá leve. Hã? Tá leve, cara. E eu achando que tava pesadão. Não, eu tenho que fazer uma cara. Aí, ó. Tá leve, irmão. Ó. Aí, ó. Tá leve. Olha só, a gente teve hoje. Chega mais perto aqui, vamos chegar mais perto. Vai desfocar, não, né? Olha só, a gente teve hoje aqui com Alexandre Falcão. Antes de ser delegado, antes de ser subsecretário de integridade, ele é nosso irmão em Cristo. Isso vale mais do que qualquer coisa. Com certeza. Dedicou um tempo aqui, um tempo de qualidade com a gente e com o Espírito Santo de Deus, que é o mais importante também. Então, a gente pode mandar seguir suas redes sociais? Claro. Claro, quais são suas redes sociais? ADS Falcão. ADS Instagram. Falcão, segue lá. Você vai ficar mais por dentro de toda a carreira dele e de tudo que ele vem pregando acerca do Evangelho. Quer falar alguma coisa, Caioba? É isso mesmo. Mais episódio então do Gospel Indim. Curta, compartilhe, comenta aqui embaixo o que você achou, o que mais moveu o seu coração e não perca os próximos episódios. né? Segue as nossas redes sociais também, as redes sociais dos nossos parceiros, da Seven, que libera esse espaço maravilhoso para a gente poder treinar e gravar, também de todos os nossos parceiros que estão com a gente nesse e nos próximos episódios, a Colora, a MR2 Seguros, entre outros parceiros que estão surgindo e até o próximo episódio. É isso. É isso. Obrigado a vocês. Valeu. Obrigado aí, meu Tamo irmão. junto. Massa Conte sempre demais. comigo. Valeu.